Capítulo 2, ramalho, campo elétrico. Vamos estudar o que é campo elétrico aqui. Bom, primeiro, o conceito de campo elétrico. Conceito de campo elétrico. Imaginemos uma carga carga positiva. A grosso modo, nós podemos imaginar que essa carga exerce uma interação elétrica. Essa interação seria parecido com um campo de forças, como um ímã. Esse campo de forças ele é originado na região onde nós temos a nossa carga elétrica. Nossa carga. Imaginemos uma outra carga, uma carga Qzinha, uma carga positiva, por exemplo. Quando essa interação ela finalmente chega à carga Qzinho, que também vai ser positiva, ocorre o seguinte: a carga Q, por assim dizer, ela sente a presença da carga Qzão, originando um vetor de força. Vetor de força, nesse caso, positivo com positivo, de força elétrica. Uma força elétrica de repulsão. Então, a força elétrica ela só existe por causa da interação que a carga Qzão exerce sobre a carga Q. Essa interação que a carga Qzão exerce sobre a carga Qzinho denominamos de campo elétrico. Então, o campo elétrico ele exerce um papel de transmissor das interações que existem entre as cargas Qzão e as cargas Qzinho. Ficou clara a ideia? Podemos relacionar dessa forma, então, que força elétrica é uma relação de carga multiplicado pelo campo elétrico. Campo elétrico exercido por uma dada carga Q. Esse campo elétrico, ele se associa sempre a uma dada carga. Na verdade, nós dizemos que ele associa-se a um vetor campo elétrico. E, portanto, quando nós fazemos a interação de uma carga para um ponto ou para qualquer outra coisa, isso vai depender do sinal da carga. Como assim? Imaginemos o campo elétrico. A princípio, embora a gente vá explicar depois, com detalhes, o porquê, nós vamos colocar o campo elétrico como se fosse um vetor desse jeito, que ele vai se mover da esquerda para a direita. Imaginemos uma carga Q, independente do sinal da carga, obviamente. Imaginemos, primeiro caso, Q maior do que zero. Imaginemos uma carga Q com um sinal maior do que zero. Qual é o campo elétrico? Observe que o campo elétrico vem para cá, o campo elétrico E vem para cá, e a força elétrica vem para onde? A força elétrica vai no mesmo sentido. Porque quando Q maior do que zero, a força elétrica e o campo elétrico que estão atuando nessa carga têm o mesmo sentido. Quando eu tenho uma carga, esse é o caso A. Caso B, quando eu tenho uma carga menor do que zero, imaginemos aqui, tem uma carga Q menor do que zero. O campo elétrico está atuando nesse sentido aqui, da esquerda para a direita, por assim dizer. A força elétrica ela vai estar no sentido oposto ao campo, porque vai ser uma força de atração. Nesse caso aqui vai ficar oposto ao campo. Então, quando Q é menor do que zero, quando esse Q é menor do que zero, esses vetores, força elétrica e campo elétrico, têm sentidos opostos. Mas não esqueçam que em qualquer caso, isso que é importante lembrar, em qualquer caso, o campo elétrico e força elétrica têm a mesma direção, têm a mesma
direção. A unidade que nós vamos trabalhar dentro de campo elétrico, vamos só relembrar aqui, força elétrica é igual a carga multiplicado pelo campo elétrico. Força elétrica é dada em newtons e a carga elétrica é dada em coulombs. Portanto, campo elétrico tem que ser igual a newton por coulombs. Essa é a chamada unidade do campo elétrico. Vamos fazer um exercício só para fixar essas informações. Bom, ele fala o seguinte: num campo elétrico, num ponto de um campo elétrico, o vetor campo elétrico tem direção horizontal, sentido da esquerda para a direita, e intensidade 10⁵ newton por coulomb. Coloque-se nesse ponto uma carga pontiforme de menos 2 microcoulombs. Determine a intensidade, a direção e o sentido da força que atua na carga. Conforme nós já aprendemos, nós temos que anotar os dados do problema. Nesse caso, vamos fazer passo a passo, direto. Vamos fazer um desenho para ilustrar a situação. Aí ele fala, num campo elétrico, num ponto de campo elétrico, o vetor campo elétrico tem direção horizontal, no sentido da direita para a esquerda. O sentido do campo elétrico é o sentido dado pelo problema. Então, nesse caso, ele dá sentido da direita para a esquerda. Esse aqui vai ser o meu vetor campo elétrico. É colocado, e esse campo elétrico, ele diz que ele tem um valor de 1 vezes 10⁵ newton por coulomb. Coloque-se nesse ponto, por aqui, uma carga Q. Essa carga Q ela é menor do que zero. Ela tem um valor dessa carga Q de menos 2 microcoulombs, que é 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Determine a intensidade, o sentido, a intensidade de direção e o sentido do vetor campo elétrico. Bom, o vetor campo elétrico está nesse sentido aqui. Campo elétrico é. Só que o campo elétrico e a carga, elas têm sinais opostos. Significa que a força elétrica resultante também ela vai ter vetor oposto. Muito bem, primeiro fizemos o desenho dos vetores. Agora sim, vamos lá. Intensidade. A intensidade da força é dada pela relação força elétrica é igual a carga multiplicado pelo campo elétrico. Perdão, módulo da carga, não podemos esquecer esse detalhe. Força elétrica é igual a carga, que é 2 vezes 10 elevado a menos 6, multiplicado pelo campo elétrico, que é 1 vezes 10 elevado à quinta. Então, essa força elétrica vai ficar 2 vezes 10 elevado a menos 1. Força elétrica vai ser igual a 0,2 newtons. Qual é a intensidade? 0,2. Intensidade é o valor da força elétrica. Qual é o sentido? Direção e sentido, nessa ordem. Direção pode ser vertical, horizontal. Se for um movimento circular, pode ser radial. Nesse caso, tem que colocar direção e sentido, se é vertical ou horizontal. O sentido, se for horizontal, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Se for vertical, pode ser de baixo para cima ou de cima para baixo. Qual a direção? A direção é a mesma do campo elétrico, que no caso é horizontal. Qual é o sentido? O sentido da força elétrica está aqui, da esquerda para a direita. Então, vamos lá. Escrever isso aqui, da esquerda para a direita. Ou seja, o oposto de E. Por quê? Porque eu tenho carga menor do que zero. É isso. Vamos fazer mais outro. Fala o seguinte. Uma partícula de massa m e carga q foi colocada no ponto A de um campo elétrico, onde o vetor campo elétrico é vertical ascendente, de baixo para cima, né? E tem intensidade E.
sendo dados E, M e G, que é a aceleração da gravidade, determine o valor de Q, sabendo que em a partícula fica em equilíbrio. Então, a nossa partícula está suspensa. Muito bem, primeiro vamos colocar o que ele falou para a gente. Eu tenho um vetor campo elétrico E. Esse campo elétrico é ascendente, ou seja, é de baixo para cima. O outro vetor que eu tenho claramente aqui é o da gravidade, pelo menos a direção, né, da gravidade, sentido da gravidade, normalmente é para baixo. Aí nós temos uma carga Q, que ele fala. Linda carga Q aqui. Beleza. Então, a carga Q está sob a ação dessas forças. O primeiro passo é desenhar as forças que estão atuando sobre essa carga, que está teoricamente suspensa. Então, para cima, o que eu tenho? Aliás, para baixo, o que eu tenho? O peso, que está puxando a carga, e para cima eu tenho força elétrica. Por quê? Por causa dessa frase aqui. A partícula fica em equilíbrio. Ficar em equilíbrio significa que a resultante vetorial na partícula é igual a zero. E para ser igual a zero, os vetores que estão atuando sobre ela. O campo elétrico, não esqueça a ideia básica. O campo elétrico existe o tempo todo. Está aqui o coitado do campo elétrico. Mais tarde, ainda nesse capítulo, nos exercícios, a gente vai entender isso aqui como chamadas linhas de força. São as linhas que atuam num dado campo elétrico. O campo elétrico, por exemplo, é onipresente aqui. A questão é que na partícula, além do campo elétrico, eu tenho dois vetores. Eu tenho o vetor força e o vetor peso, que são as coisas que me interessam aqui. Então, vamos lá. Temos que desenhar, temos que descobrir o valor de Q, sabendo que está todo mundo em equilíbrio. Se os vetores força elétrica, voltando aqui para os vetores, se os vetores força elétrica e peso eles estão opostos, significa que força elétrica é igual a peso. Vamos lá, por partes. Regra goleiro Bruno, por partes. Força elétrica, quem é força elétrica? É carga multiplicada pelo campo elétrico. Quem é peso? É massa multiplicado pela gravidade. Então é só isolar aqui e substituir. Então E vai ser igual a mg multiplicado, dividido, aliás, por quê? Então, na verdade ele quer que substitua ele quer descobrir o valor de Q. É a mesma coisa. Q vai ser igual a mg sobre E. Ele está multiplicando aqui, ele passa dividindo. É isso. É bem simples mesmo. É porque, quando fizer esses exercícios, mesmo mais à frente a gente vai ver, é tudo análise vetorial, não tem como complicar muito. É óbvio que, a partir de agora, a gente vai descobrir qual é o valor exato do campo elétrico e como calcular esse campo elétrico. Se bem que ele vai depender de uma única carga. É isso que a gente vai ver agora. Campo elétrico de uma carga.